Teve um colega meu que veio da mesma pegada que eu, mas eu acredito que um pouco mais leve. Eu acho que ele não era viciado em drogas. Mas ele aceitou Jesus e não sei o que acontece, tem algumas pessoas que vêm para o Senhor Jesus e vêm com muita sede. Muita sede. Olha, irmãos, e a gente tem que prestar atenção que muita sede, muita fome, ela vai atrapalhar o seu desenvolvimento e vai atrapalhar a sua caminhada, tá? Tome muito cuidado. Até a ciência ela explica, olha, não vá no mercado com fome, porque você acaba comprando mais do que deve. Então, eu tenho que prestar atenção às minhas fomes, às minhas sedes. Por quê? Porque não adianta, irmãos, eu ter poder e eu ter força se eu não tenho controle. Eu vou repetir para você guardar no seu coração, tá? Não adianta poder e controle, não adianta poder e força se você não tem controle. É por isso que muita gente Deus não dá grana, porque se der, ela não sabe se haver com aquilo. E Deus ele é tão bom e misericordioso que ele dá uma segurada. Por quê? Porque Deus ele é sábio, né? Então ele veio com muita força para o evangelho, mas muita força mesmo, e ele jovem, impetuoso, mas Deus preparou um encontro entre eu e ele, né? Eu acredito que Deus preparou. Você acredita que Deus prepara encontros? Encontros para nos ajudar? José estava perdido procurando os irmãos dele, aí Deus colocou um homem lá, um anjo, né? Um encontro com um anjo que mudou vida. Tem encontros, irmãos, que vai te orientar. E talvez o encontro desse vídeo com você é para te dar uma orientação fundamental para a sua vida, que pode definir entre a sua vida e a sua morte, você crê. Então Deus preparou um encontro e eu vendo aquela fé dele muito tal, e ele falava muito, é pentecostal, porque o negócio é pentecostal e tal. Aí eu falei, rapaz, esse homem está acelerado. Olhe, meu irmão, minha irmã, você que está acelerado, pede a Deus um espírito de mansidão e de calma, tá? Às vezes, muito acelerado demais, quando você pensa que não, a curva está em cima e não dá tempo de frear, e aí você se perde a sua vida, tá? Um pouco de cautela não faz mal a ninguém. Desconfie quando alguém lhe oferecer uma coisa muito acelerada. Compra, assina agora, o contrato tá barato demais. Olha, o brasileiro ele se dá muito mal porque ele gosta muito de vantagem. Aí o cara diz, tá barato demais, tá barato demais. Aí você vai lá, eita, uma casca de banana. Um colega meu lá de Pinheiros trabalhava comigo, ele foi lá no centro e o cara apareceu para ele, um laptop aqui tá barato demais, tá barato demais. E ele disse que olhou um negócio novinho, rapaz. Aí o cara, tão barato que ele comprou sem testar, sem nada, trouxe para casa. Você acredita que quando ele abriu o laptop em casa, tinha um pedaço de madeira dentro ali onde era para ser os equipamentos de eletrônica, tinha um pedaço de madeira. Até hoje ele não perdoou, ele não perdoou o cara, porque o cara fez isso. Então, cuidado com a pressa. Não tem que casar essa semana. Não, eu tenho que te encontrar, eu tenho que ir na tua casa. Acelerado demais, sem ter controle, sem saber o que vai pela frente, não é prudente. A palavra de Deus diz, quem tem pressa erra o caminho. Depois você pesquisa, tá? Provérbios. Quem tem pressa erra o caminho. Minha mãe já dizia, o apressado come cru. E eu notando ele acelerado demais, é pentecostal. Aí eu perguntei para ele assim, o que é pentecostal? Pentecostal é fala-língua, né? Na cabeça dele, eu vendo que ele era um novo convertido. E quando eu soube do que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo? Ele estava colocando uma caixa. Ele morava na porta da comunidade, então ele colocava a caixa virada para a comunidade e tome ali no microfone e tal, e falar. E quem não sabe pregar, irmãos, acaba mais ferindo do que salvando, tá? Tem que tomar cuidado. Se você não tem habilidade, eu não sei se você, homem, ou já viu um homem fazendo a barba com aqueles barbeador antigo de gilete mesmo.
se corta todinho. Por quê? Porque não tem habilidade. A mesma coisa é o camarada, a mulher que vai pregar o evangelho sem ser preparado para pregar o evangelho. Acaba ferindo mais do que dando vida. Porque o evangelho, o nome evangelho é boas novas. O nome evangelho é eu trazer uma boa notícia para quem está mal. Aí a pessoa olha lá e diz, se tu não te converter, vai pro inferno, Satanás... Aí eu falei com ele, eu falei, rapaz, eu tô te achando meio acelerado, cara. Meio acelerado. Ele, diga mais, porque tem que pregar, é o pentecostal. Eu falei, meu irmão, você aceitou Jesus agora. Quando a gente entra no exército, a gente não vai logo para a guerra, a gente primeiro passa por uma preparação. Aí eu citei para ele, eu falei assim, olha, Moisés foi criado na corte do Egito 40 anos nas melhores faculdades. Quando ele se achava preparado, olha, tem crente que se acha preparado e não está. E tem gente que não se acha preparado, é o que está preparado. Então, você que se acha preparado, baixa um pouco o teu veneno, tá? Segura um pouco. Quem tem que dizer se você está preparado é o Criador, não é você. É o Criador que diz, não é eu que tenho que abrir minha boca, eu sou isso. A Bíblia diz, não sejam os teus lábios que te elogiem, mas seja outros. Então é outros que está fora que sabe, é o general do general que sabe se você está preparado. Moisés se achava preparado e não estava, e Deus levou ele para o deserto. Mais 40 anos, 80 anos de preparação para poder fazer uma obra. O Salvador Jesus Cristo, Deus, sem pecado, teve que esperar os 30 anos, mais ou menos, para começar o seu ministério. Aí tem gente que aceitou Jesus hoje, com 3 meses já está na ativa. Um pouco de cautela não faz mal a ninguém. Eu falei para ele, meu irmão, desacelera. Tal. Não, é tal. Não deu ouvidos, né? Falei, você está pregando, você está ferindo as pessoas na comunidade, está fazendo mais inimigos do que amigos. E outra coisa, tá? Você está infligindo esferas espirituais dali. Ali tem espíritos, tem demônios. E se você não estiver lá colocado por Deus, eles vão vir te retalhar. Eu falei para ele. Ele ficou escutando, né? Mas você sabe como é o jovem. Jovem não escuta conselho de ninguém, né? A mesma força que ele usava para pregar Jesus, depois ele usou para defamar Jesus e a fé. Por quê? Porque logo em sequência assassinaram o irmão dele. Nossa, mas esse cara não soube receber isso. E colocou a culpa em Deus. E nossa, todo o ímpeto que ele tinha de pregar Jesus, a salvação, ele começou a falar contra na rede social, falar contra de evangélico, falar que Jesus... foi uma inversão. Então, irmãos, olha, às vezes a gente quer as coisas para ontem e tem coisas que são processos. E você tem que aprender a respeitar os processos de Deus. Eu gostaria de resolver o problema do mundo, mas não é assim. Você sabe quanto tempo eu passei para organizar as minhas finanças na igreja? Eu não estou falando de antes, na igreja. Eu aceitei Jesus em 2010. Por volta de 2008, 2010, foi que eu vim organizar a minha área financeira. Tive que me desfazer de uma casa que eu tinha na cidade de Moreno para poder organizar as coisas. E aí, quando eu comecei a juntar uma laminha, minha esposa teve um problema grave de saúde. A laminha que eu tinha guardada foi todinho para resolver o problema dela de saúde. E até hoje eu ainda fico me derrapando. Então... às vezes você aceita Jesus e você espera a sua vida resolver assim, porque vendem isso. Isso é muito fácil de vender. Que Jesus vai resolver teu problema rápido, que Jesus vai fazer as coisas para você num estalar de dedos. Irmãos, não é assim. Não é assim, tá? Não é. Tem coisas que têm processos, tem coisas que você vai ter que esperar. Veja só, o Senhor Jesus... ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, quando tu te converteres, tu ajuda teus irmãos. Quando tu te converteres, veja, o Senhor Jesus entende que até a conversão é um processo.
E demanda tempo. Por que o Senhor Jesus não fez? Peraí, Pedro, eu vou te fazer uma oração e vou te amadurecer aqui do dia para a noite. Não! Tem coisas que demandam processo. E eu vou dizer uma coisa para você, tá? Meu casamento mesmo. Meu casamento. Eu aceitei Jesus. Pastor, seu casamento ficou uma luz do céu? Não. Não. Natureza, irmãos, não se muda do dia para a noite. A natureza da gente é um trabalhar do Espírito Santo, é uma caminhada. No começo da minha fé, meu casamento era horroroso também, tinha problemas, foi preciso muito ensino, foi preciso muita paciência da minha esposa, e Deus, graças a Deus, me deu uma esposa paciente. Foi preciso, então você vai ter que ter paciência com as suas coisas, com a sua área financeira, se você olhar uns vídeos meus atrás, por exemplo, pronto, vídeos, né? As pessoas olham, né, vê eu fazendo vídeos aqui na internet, pensa que a minha vida está resolvida, que aqui é o céu. Meu irmão, minha irmã, eu estou fazendo vídeos há 9 anos. Há 9 anos. Sabe quando o meu canal começou a dar faz 4 anos, ou seja, eu passei 5 anos postando vídeo para nada. 5 anos. Mas o processo foi me melhorando. Eu não sabia nem colocar capa nos vídeos, até aprender a colocar capa, e não sabia colocar. Então, tudo, meu irmão, é um processo. E o maior poema que você deveria guardar no seu coração é: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, muitas vezes, até o silêncio de Deus é processo. Você sabia disso? Por exemplo, veja só, entre Malaquias e Mateus é cerca de 400 anos. Aí a pessoa vai dizer, de silêncio de Deus, que Deus não falava. Opa, calma aí. Depende do que é Deus não falar. Não tinha voz profética, mas Deus estava agindo. É por isso que aquele louvor é muito verdadeiro. Quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando. 400 anos de silêncio, Deus abandonou? Não. Deus estava levantando o Império Romano, que estava pacificando os mares, que estava melhorando as estradas, que estava organizando o mundo para receber a boa notícia. A boa notícia. Boa notícia. Por quê? Porque aí a boa notícia corre. Lembra? Jesus é o caminho. Os do caminho. Os crentes eram chamados os do caminho, que viviam transitando nos mares e nas estradas para levar a boa nova. E Deus pacientemente, 400 anos, preparando o evangelho. O Senhor Jesus ficou com os apóstolos 3 anos, e não conseguiu inculcar na cabeça dos apóstolos a verdade. Teve que vir um Espírito Santo depois interferir. O próprio Senhor Jesus, ele disse, olha, tem coisas que vocês não podem saber agora, porque vocês não estão preparados. Olha, Jesus, ele olha para a gente e reconhece, olha, você não está preparado para isso. Foi uma vez que eu fiquei, muito triste, porque às vezes, irmão, a gente espera só o agrado de Deus, E Deus às vezes entristece a gente com as suas palavras, E eu com aquela sede, vim para o Evangelho, em 2010, com aquela sede de pregar, você quando vem, realmente você vem meio, acelerado. Aí o Senhor me deu uma revelação uma vez, me mostrou que a minha Bíblia tinha só o Novo Testamento, e o Antigo Testamento, tudo as folhas em branco. Aí eu falei, Senhor, o que significa esse sonho? O Senhor disse, é que você não tem conhecimento nenhum. Você está incompleto. Você está muito afoito, querendo tudo, e nem se organizou ainda. É muito crente que eu vejo. O crente, ele quer pregar o evangelho, o casamento dele, ele nem arrumou ainda. Quer levar a paz, e na casa dele é um inferno. Quer falar de amor, mas ele mesmo não ama a esposa, não ama os filhos. Então é uma coisa querendo começar a casa pelo telhado. E significa que você não presta? Não, você está em processo. A sua finança não está legal, é porque Deus não te ama? Não, você ainda está em processo. Irmão, eu estou falando para você, eu passei 10 anos para organizar a minha finança.
Pastor, mas o senhor não disse que a mulher lhe deu uma casa? Me deu e eu não tive que pagar não, foi? É de mão beijada, é? Ela me emprestou dinheiro e ali, ó, foi anos trabalhando, pagando, moeda por moeda. Por quê? Porque eu tenho um nome de Jesus a zelar, eu não vou dar calote. Então eu tive que pagar tudo. Depois de pagar, reformar a casa. Depois de reformar a casa, fazer economia. Aí veio a enfermidade da minha esposa e levou toda a economia. E estou no processo e está tudo bem. Deus tem paciência, meu irmão. Deus tem paciência, é aquilo que Jacó fez, né? Jacó, quando ele volta da casa de Labão, que ele encontra o irmão dele, Esaú, né? Esaú, tal, encontra com Jacó e aquele encontro amoroso, eu gosto, né, de reconciliação. Por que você não começa reconciliando? Você que está intrigado de alguém, que brigou com alguém, por que você não começa reconciliando para destravar? Às vezes destrava uma reconciliação, reconcilia com Deus, né? Aí ele reconciliou, aí Esaú, bora Jacó, bora. Aí ele vai dizer uma coisa maravilhosa, irmão. Ele vai dizer assim, eu não posso ir com você agora por causa do passo dos pequenos. Jacó aqui é Israel, é a simbolização de Deus, esperando o passo dos pequenos. Jacó entendeu aqui, ó, nessa minha caminhada, tem gente pequena andando, tem as ovelhinhas que acabou de nascer, e eu tenho que ter paciência. Então, meu irmão, quando alguém vier te julgar, te prejulgar, te jogar fora, sabe assim, olha, Deus está me dando chance e tem paciência comigo. Não significa que eu vou cruzar os braços e ser irresponsável, mas aquilo que não é para mim fazer, eu não vou fazer. Quando eu era diácono, eu não agia, tomava o lugar do meu pastor. Então eu tenho que respeitar as hierarquias e entender, Deus está trabalhando em mim. E isso é problemático, por quê? Porque a sociedade, ela trabalha a sua mente para você ser inconstante, para você ser muito acelerado. A comida é 1 minuto para esquentar, isso trabalha. Antigamente, você esperava o comercial da televisão passar para sua programação voltar. Hoje você não espera mais comercial, o controle ali, ó, é rápido, é para agora. Até quando você vai comprar uma coisa na internet, tem lá lugar, entrega hoje mesmo, e você vai, porque o sistema trabalha para você ser acelerado. Por exemplo, tem pessoas que ela tá tão nesse sistema que um vídeo meu de 20 minutos, ela já descarta, porque ela quer soluções miojo. Qual é a soluções miojo? É a solução de 3 minutos. Mas, meu Deus do céu, o Senhor Deus passou 7 dias para fazer o planeta, e o planeta vem se construindo. Uma casa não se faz do dia para a noite. Primeiro, eu tenho que pegar o terreno, aplanar o terreno, cavar os alicerces, fazer as colunas, esperar secar, ir construindo. Mas o que muita gente se perde? É que quer as coisas do dia para a noite. Aceitou Jesus ontem, hoje já quer ser pregador itinerante. Casou ontem e já quer que o casamento seja 1000 maravilhas. Olha, o casamento de você vai ser 1000 maravilhas se você casou, você sendo bem resolvido, e casou com uma pessoa bem resolvida. Se não, vai ter processo. É o que a mulher me perguntou. Por que os nossos casamentos não dá certo, os homens... Aí falando mal do homem, né? Ela veio me provocar, fazer essa pergunta e tal. Aí eu olhei para ela assim, eu falei, sabe por que relacionamento não dá certo? Porque você é mal resolvida e se junta com um mal resolvido. E ambos mal resolvidos querem dar certo. É a mesma coisa de eu pegar ovo podre e farinha de trigo azeda e tentar fazer um bolo e querer que esse bolo saia gostoso. Não vai sair. Não vai sair. Não vai sair. Então tem coisas que vai demandar processo e você vai ter que ser o salmista. Esperei com paciência no Senhor. O salmista, ele percebe, o Salmo 40, leia lá o primeiro, ele está num ambiente escorregadio. Então tem coisas que a força é maior do que a sua. Tem coisas que não está no seu poder, que está longe do seu poder, que está fora da sua alçada. E você, às vezes, quer resolver o mundo. Não vai.
Esses dias pessoas falando não sei o quê, do presidente dos Estados Unidos, do presidente do Brasil, do presidente de Israel. Meu Deus, o que é que eu posso fazer? Eu vou ficar aqui esbravejando na internet? Não, vou para o joelho orar. E comecei a pedir a Deus por esses homens. Senhor, o Senhor que manda no coração dos homens poderosos. Senhor, toca no coração desses homens. Vê que tem criança sofrendo por causa desses homens e tal. Graças a Deus, olha. Já lá teve acordo de paz. Vamos continuar orando para Deus dominar o coração desses homens. Vamos trabalhar com paciência. Ah, pastor, mas orar dá trabalho. É isso, Jesus falou que ia ser fácil, foi? Ah, pastor, mas orar e jejuar para o meu marido converter dá trabalho. Então, o mundo vai propor você separar. E aí você escolhe se vai largar a cruz ou não. Porque eu e meu cônjuge somos companheiros. Se ela está mal... O meu caráter como companheirismo é ajudar quem está mal, a não ser que ela queira, né? Não te quero mais, cara, você para mim não presta. Aí eu tenho dignidade, não quer, você não presta, chama a testemunha aqui, ó, ela tá dizendo isso, porque não quer, então. Aí tudo bem. Mas abandonar porque a pessoa está doente, ou sofreu, tem um problema de vício e mal resolvido, eu tenho que ajudar essa pessoa, eu tenho que trabalhar com paciência. O que seria de mim se a minha esposa não tivesse paciência comigo quando eu estava nas drogas, na bebida? O que seria de mim se meus filhos não tivessem paciência comigo? Sabe onde eu estaria essa hora? Ou debaixo da cova, eu estaria nos moradores de rua. Tá? Mas a paciência, a oração, o jejum, com Deus, com perseverança, trabalhando em Deus, confiando em Deus, as coisas vão se resolvendo. A gente tem que acreditar naquilo que fala Filipenses 1,6, aquele que em nós começou a boa obra. A obra de Deus na minha vida e na tua vida é boa. A obra de Deus que começou na minha vida e na tua vida é boa. Ele aperfeiçoará até o dia da vinda de Cristo. Então eu tenho que crer nisso. Eu não sou o Júlio que aceitou Jesus em 2010, mas também não sou o Júlio de 2012. Não sou o Júlio de 2015, nem de 2017. Não sou o Júlio de 2020, não sou o Júlio de 2020 e pouco. E eu vejo o progresso. Se você for lá nos meus vídeos antigos, você vai ver o progresso. Será que o Deus que está me dando progresso na minha vida não dá na sua também? Dá. Então não deixe o mundo impor para você e dizer, ah, mas tá velho, ah, mas não vai dar tempo. Que conversa, irmãos. Eu tinha 13 anos. 14 anos eu ia na igreja e os vasos se levantavam, eis que estou às portas. Eu dizia, meu Deus, não vai dar tempo nem eu casar. Ah, Jesus, eu queria tanto casar. Todo jovem quer casar, né? Quer casar, eu queria tanto casar, Senhor, e não vai dar tempo. Jesus está para voltar desde os apóstolos. Não estou dizendo com isso que você deve relaxar e fazer pecado. Irmão, pelo amor de Deus, não é para pecar, é para fazer as suas coisas. Foi essa repreensão de Paulo aos Tessalônicos, porque os Tessalônicos com esse negócio de Jesus voltar, ficaram todo mundo sentado na igreja, glória a Deus, aleluia, Jesus vai voltar, e para comer, o que vocês vão fazer? Aí a gente pega a doação, Paulo disse, não, quem não trabalha aqui não coma, vai fazer tuas coisas, Jesus vai voltar, vai trabalhando em você, vai se melhorando, vá orando, vá aprendendo, meu casamento tá mal, você já procurou saber como é que se transforma numa boa esposa, num bom esposo? Já viu algum curso para isso? Minhas finanças não estão legal, você já estudou sobre isso? Parar de fazer dívida? Irmão, eu passei 10 anos, mais de 10, para me organizar. Então tenha paciência, tá? Que eu creio que o Deus que começou a obra na tua vida, Ele será fiel. Tenha fé em Deus. Para com essa aceleração, porque Deus está na atmosfera, não é a atmosfera da internet, que te acelera, que diz que você tem que assistir um vídeo de 1 minuto. Deus está na eternidade e está cuidando da gente. E é isso que Ele trabalha. Ele diz, não fiqueis ansiosos. Tá? Não fiqueis ansiosos, mas também não tem, o reino de Deus não é para preguiçoso. Eu vou trabalhando, aquilo que eu não consegui, talvez eu não consegui levantar 10 quilos hoje, mas se eu continuar treinando, o ano que vem eu vou levantar 10, e o outro ano eu vou levantar 20, então eu vou trabalhando com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Espere os processos de Deus, não acelere os processos de Deus.
Porque isso pode ser teu fim. Você vê um casulo ali, né? Aí a lagarta fazendo força para sair, aí você abre o casulo. Você matou um sonho, porque você acelerou o processo. Acelerou o processo. E toda vez que você acelera o processo, você está se destruindo. Era justamente a força da lagarta que ia fazer as asas dela crescer. Mas você evitou. Toda vez que você evita o processo, você está se auto-sabotando. Coloque isso no seu coração. Eu sou o pastor Júlio, te saúdo com a paz do Senhor. Compartilha se gostar, deixa um like, Deus te abençoe.